Marcos capítulo 16, versículo 20, 16, 20. Diz assim a palavra de Deus. Acharam, amém? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Pregaram aonde, gente? Toda parte. Cooperando com eles quem? Diga assim: o Senhor cooperava com eles, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Senhor, nós te pedimos a tua bênção para a palavra dessa noite. Obrigado pelos louvores, obrigado pelo privilégio de podermos ofertar, dizimar. Meu Deus, e fala ao nosso coração, continua falando. O Senhor tem falado tanto conosco nesses dias, continua falando conosco. Ore comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo agora. Eu abro meu coração, a minha mente, meu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Jesus aqui está no momento onde ele ressuscitou, ele apareceu a algumas pessoas, e aí ele se depara com alguns discípulos, e ele dá uma dura nos discípulos. Ele dá o quê? Uma dura. Nós precisamos ser exortados, nós precisamos de levar duras de vez em quando. A repreensão, a exortação, ela é bíblica e ela é um ato de amor. Quem concorda com isso? Amém? Nós temos nós aqui, latinos, né? Nós temos brasileiros, né? A gente tem um entendimento de que a exortação é algo negativo. Quando você exorta uma criança, ela fala: também não gosto de você, porque ela está entendendo que a exortação, que a disciplina, ela é um ato negativo. Ela não entendeu ainda que aquilo é para o bem dela. Então, esses dias estávamos em casa, assamos uma pizza lá, e estava a menininha lá. A menininha, a gente achou que ela era calminha, né? A pequena, a Helena, né? Mas assim, parece que ela tem uma pilha. Se coloca ela no chão, ela sai gatinhando, e ela vai gatinhando para a casa inteira, tudo, e o forno estava quente. Estava quente. Então, cuidado aí, cuidado. Guarda aí para a menina não colocar a mão no forno, né? E aí a criança vai chegar no forno e fala não. Aí ela chora, porque ela vê aquilo como um ato ruim, negativo. E nós precisamos tirar da cabeça que a exortação, que a disciplina é negativo. A disciplina, diga assim: a disciplina é uma bênção. Diga assim: eu preciso de disciplina. Vira para o teu irmão e fala assim: você precisa de disciplina. Nós precisamos ser chamados a atenção, irmão. Tem algumas coisas que fazemos. Olha só, presta atenção. Esses homens tinham passado 3 anos e meio com Jesus. Jesus havia falado para eles que iria morrer, iria o quê? Ressuscitar. Amém, não? Ele afirmou isso. Algumas pessoas já haviam visto Jesus ressuscitado, ressurreto. E aí Jesus aparece e apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam à mesa, e diz aqui: e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham já visto ressuscitado. E deu uma ordem: vai por todo mundo e prega o evangelho a toda a terra, em todos os lugares. Então ele dá uma chacoalhada, ele fala duramente, censura a incredulidade. Gente, eu disse para vocês que ele ia ressuscitar. Tem gente que viu, vocês estão incrédulos até agora. Quantos de nós já passamos por milagres na nossa vida? Tivemos provas e não tem como refutar aquilo. Foi a ação de Deus. Amém? Não? Eu creio que você tem experiência na sua vida de que só pode ser Deus. Não tem outra explicação. Não é coincidência, não é um fato normal. É fruto de um milagre. Deus agiu a seu favor, Deus te abençoou. Mas no decorrer do tempo a gente começa, de acordo com as outras situações, a ser tomados de incredulidade de novo, como aconteceu com eles. Viram tantos milagres, viu o cego ver, viu o coxo andando, viu as pessoas sendo tocadas, viu o milagre de Deus acontecendo. E agora Jesus chega e fala assim: vocês estão incrédulos demais.
Olha eu aqui, moçada, e ó, vai agora trabalhar, vai pregar o Evangelho a toda criatura. E ele falou: olha, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será o quê? Condenado. Então vocês vão pregando, e aqueles que crerem, vocês devem o quê? Batizar. Então, se você crê e não foi batizado, está na hora de você ser batizado. E você, quem sabe como eu, foi batizado quando criança, né? Esse batismo quando criança, enquanto criança, biblicamente falando, não tem sentido nenhum, porque a Bíblia fala que antes do batismo eu tenho que crer, e uma criança não crê. Sim ou não? Como é que uma criancinha vai crer? Ela não tem o discernimento, não tem a decisão. Crer é uma decisão. Como é que ela decide? Ela está sendo cuidada ainda. Então, você que não foi batizado ainda, depois que você creu em Cristo, então está na hora de você ser batizado. E melhor ainda, se você for batizado, o almoço é de graça. Amém? E ele diz assim: estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então eu criei e fui batizado, agora eu que creio. Os sinais, quais são os sinais? Em meu nome expelirão demônios, em meu nome os demônios serão subjugados, em nome de Jesus. Vocês falarão novas línguas, ou seja, Jesus está dizendo que esse negócio de língua não é uma coisa lá para o Velho Testamento, não é uma coisa lá para o início da igreja, é uma coisa para nós hoje. Olha, vocês que creem hoje, é real, vocês vão falar em línguas, isso é um dom espiritual do Espírito Santo para nós. Vocês pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Ou seja, o meu nome, o nome de Jesus é maior do que o mal que possa haver num alimento, ou o mal que alguém deseja para vocês. E se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, porque diz Jesus: o meu nome é poderoso, o meu nome quebra todo jugo, o meu nome quebra toda maldição. Jesus está acima de todas as coisas. É o Deus que age na família. Quando há desencontro na família, Ele vem, Ele restaura a família. Você crê nisso? Não? Quando um filho está desviado, está com problema, com dificuldade, Jesus vem. Acabei de orar para o filho de uma irmã aqui: Senhor, abençoe esse menino, em nome de Jesus. Quando as finanças começam a faltar, esse nome tem poder. Jesus é poderoso. Mas o que eu quero falar? Diz a Bíblia que o Senhor cooperava com eles. Diz a Bíblia que havia uma cooperação do Senhor na vida dessas pessoas. Diz aqui: e tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, porque eles estavam dentro da vontade de Deus. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, o Senhor coopera conosco. Porém, há pessoas que um dia foram batizadas, encontraram com Jesus e estão insistentemente querendo vencer na vida sem a cooperação do Senhor. E tem muitas pessoas desanimadas, e tem muitas pessoas inseguras, assustadas. Irmãos, se você liga a televisão, é só de más notícias. Mas nós fomos incumbidos pelo Senhor quando Ele fala: ide e pregai o Evangelho. Ele está falando: ide e pregai as boas novas. Você é um portador de boas novas. O mundo é um portador de más notícias. Mas eu e você temos o Espírito Santo, nós temos boas novas para proclamar às pessoas. Amém? Não? Nós somos aqueles que vamos entrar numa situação de caos, e eu vou dizer assim: eu tenho uma boa nova para você. Jesus pode resolver isso se você permitir. É só você segui-lo, é só você entregar a sua vida a Ele, é só você obedecê-lo. Deus vai mudar essa situação. A igreja de Jesus existe para trazer boas novas. Nós não vamos ignorar o que está acontecendo no mundo, mas dia a dia. Olha, irmão, só num culto aqui de manhã à noite, alguém falou assim: de manhã eu perdi o emprego, à noite eu e a minha esposa acabamos de perder o emprego essa semana. 3 pessoas num domingo. Mas eu disse: olha, Deus é maior, há um novo emprego esperando vocês. Eu tenho que ter as boas novas, eu tenho que crer no meio da situação difícil.
Eu tenho que crer que o empresário, Deus vai dar uma nova sabedoria para ele, para agir nos seus negócios. Está falando com o irmão que tem uma escola de inglês. Ele falou: pastor, eu tive uma ideia, eu estou lançando o meu curso agora online, eu cobro mais barato, as pessoas vão fazer o curso em casa, eu dou aula pelo Skype para elas, é de graça o Skype. Está tendo criatividade? É o momento da criatividade, é o momento de você encontrar outros caminhos, é o momento de você orar, é o momento de você buscar novos contatos, é o momento de você não parar e ficar prostrado dentro de casa, porque por causa de Deus, da pessoa não incluir Deus para cooperar com a sua vida, elas estão desanimadas, elas mal conseguem acordar de manhã e ter forças para levantar. Essas incertezas, esse tempo de incerteza que está e de más notícias, está gerando medo, insegurança, está assustando as pessoas, porque elas estão querendo vencer somente na base das suas forças, confiando nas suas forças naturais, confiando na sua inteligência, confiando apenas no seu conhecimento, confiando apenas nos seus talentos naturais, mas não incluindo o Senhor para cooperar com Ele nisso. Amém? Não? É certo que há pessoas que vencem de forma natural. Já visto, está aí. Mas eu decidi pedir para que o Senhor coopere comigo. Vai ser muito mais leve, vai ser muito melhor, porque a Bíblia diz que para os seus Ele dá enquanto dorme. Amém? Até na hora que eu estou descansando, o Senhor está trabalhando a meu favor. Você crê nisso? Só que você tem que crer. Não pode só estar escrito na Bíblia. Eu tenho que tomar posse. Deus, eu vou dormir, mas o meu Deus não dorme. Amém? E Ele está trabalhando a meu favor enquanto eu durmo. Assim será com você, para o homem e para a mulher que confia nele. Amém? O que eu quero falar nessa noite, eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a falar na última vez que eu ministrei. E eu estou falando um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo. E na última vez que eu preguei, eu falei: que fruto? Quem lembra? Quem lembrava ganha uma Bíblia de presente agora. Acabou de ganhar uma Bíblia online, só baixar. Mas nós falamos sobre o domínio próprio. Sim ou não? Quem lembra do domínio próprio? Você lembra? Está exercitando ou não? Mas eu quero falar sobre dois outros expressão do fruto do Espírito Santo, porque nós estamos, e coincidentemente, espiritualmente falando, não é coincidência, o Ravi começou a falar sobre o fruto do Espírito, dizendo que ele é o assento, ele é a base dos dons do Espírito Santo, porque ele está falando aqui, não adianta ter dom e não ter alegria, não ter amor, não adianta, também não. Antes de eu ter dom, eu tenho que ter o fruto, e o fruto são 9 frutos. Então abra lá em Gálatas capítulo 5, vai lá comigo, por favor. A partir do verso número 22, diz assim: quem achou, diga amém. Mas o fruto do Espírito é o que, gente? Amor, o que mais? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que? Contra estas coisas não há lei. No versículo 16 ele fala assim: digo porém, andai de que forma? No Espírito. Diga comigo, andai no Espírito. No versículo 18 ele fala assim: mas se sois guiados pelo Espírito. No versículo 25 ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está falando de andar, ele está falando de ser guiado, ele está falando de viver no Espírito. O que eu quero falar agora é que, irmãos, uma coisa é o que ele fala assim, olha, mas as obras da carne no versículo, deixa eu colocar meu óculos, 19, as obras da carne ele começa a falar as obras da carne, depois ele começa a falar o fruto do Espírito. Obra é aquilo que eu produzo com a minha ação. O fruto é algo divino que é produzido pelo Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo.
é aquilo que Deus é, Ele se reproduzindo em mim, as qualidades, as características do Senhor sendo manifesta na minha vida. Vocês estão entendendo também? Não? Então, uma árvore que produz fruto, isso é natural para ela, sim ou não? Uma goiabeira vai produzir o quê, Rogério? Vai produzir goiaba. O Pianovski é um cientista e ele não vai errar. Uma mangueira produz o quê? Poxa, olha que coisa tremenda. Só um cientista para saber disso, né? Vira para o irmão e fala assim: ó, Pianovski, tremendo, né? Irmão, não precisa fazer força, é natural para a árvore produzir o fruto que é dela. Amém? Não? Agora, qual é o fruto que eu e você temos que produzir? A Bíblia diz: quando eu ando no Espírito, eu sou guiado pelo Espírito. Quando eu vivo no Espírito, eu vou produzir um fruto. Que esse fruto vai ser representado, vai ser visto de várias formas. E nós falamos que um dele é domínio próprio. Eu quero falar um pouquinho sobre fidelidade nessa noite e mansidão. Amém? Não? Então ele diz aqui que uma expressão do fruto é fidelidade. Abra comigo em Números capítulo 12. Vai lá comigo, por gentileza. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro lá, começando em Gênesis, né? Número 12. Números 12. E aqui nós vamos ver na vida desse homem as duas características, tanto de fidelidade como de mansidão, na vida de Moisés. 12 diz assim: quem está comigo aqui, diga amém. Falaram Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, contra Moisés. Então agora é dois irmãos se levantando contra o irmão, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o quê? Diga-se: ai meu Deus, quando Deus ouve. E o Senhor ouviu e não gostou da história. Era o varão Moisés o que, gente? Muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra, sobre a terra. Só Deus pode falar isso. Alguém fala assim: ah, eu sou a pessoa mais inteligente da terra. Você conhece todas as pessoas da terra? Não, então não dá para falar, né? Você pode falar generalizado, só Deus pode falar isso, porque Ele conhece todo mundo. E se Ele disse isso, porque Moisés era o homem mais manso da terra naquele momento. Logo, versículo 4, o Senhor ele disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí da tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda onde era o tabernáculo. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, Deus falando. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é o que, gente? Fiel, diga comigo, fiel. Em toda a minha casa. Versículo 8: boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, o que está acontecendo é que Moisés era um homem munido dessas duas coisas. E olha aqui para mim. A primeira coisa, a primeira expressão na vida de Moisés é que ele era um homem fiel em toda a casa de Deus. Amém? Fidelidade fala de uma pessoa confiável. Fiel é uma pessoa confiável. A pergunta que eu faço é: nós somos confiáveis? Você é confiável? Eu sou confiável? Eu sou digno de confiança? A pessoa fiel é uma pessoa estável, ela é constante, é uma pessoa que ela é uma pessoa hoje e amanhã ela é a mesma pessoa. E ela, se ela é fiel hoje, ela vai continuar sendo fiel no dia de amanhã. Amém? É uma pessoa firme, é uma pessoa que não se vende, porque ela já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Não tem preço, ela não se corrompe. E é uma pessoa onde você pode confiar naquilo que ela fala. Ela falou, você pode ter certeza que é aquilo.
é uma pessoa que consegue contar a mesma história mais de uma vez, da mesma forma, sem dar uma entonação diferente, ou sem querer dizer uma coisa diferente naquela história. O fiel é aquela pessoa em que você pode entregar alguma coisa nas mãos dela e ficar tranquilo. O fiel é aquele que vai viajar e a esposa fica em paz, porque ele é fiel, primeiramente ao Senhor, depois a ela. Amém? O fiel é aquele que você pode contar com aquela pessoa, porque ela disse para você alguma coisa. O fiel é aquela pessoa em que você descansa, porque se ele falou alguma coisa, você pode ficar tranquilo. Só por um evento muito extremo, e mesmo assim ele vai te avisar de que ele não fez aquilo, ou porque deixou de fazer aquilo. Querido, fiel é aquela pessoa que você conta com ela em toda e qualquer situação. Amém? É a pessoa estável, né? É a pessoa que não se vende, é a pessoa que não se desvia do rumo, é a pessoa que os seus valores ela não é dirigida pelos seus sentimentos. Quem assistiu aquele filme Corajosos aqui? Você lembra lá da história? Do amigo lá que começou a fazer falcatrua dentro da polícia? E aí o amigo ficou entre a amizade do amigo e a fidelidade a Deus. Mas ele optou a ser fiel a Deus, porque entre o amigo e Deus, ele ficou com a vontade de Deus. Amém? Não? Entre uma pessoa, entre a amizade de alguém e a amizade de Deus, eu prefiro ficar com a amizade de Deus. Amém? Esse é o fiel. É o fiel de coração. Está dentro dele, né? Daniel foi um homem fiel. Aí as pessoas olharam para Daniel e aí falaram assim: nós nunca vamos pegar esse homem. Lá no reinado de Nabucodonosor, ele era um dos chefes lá do reino do homem, e toda pessoa que se destaca, toda pessoa fiel, ela é invejada e as pessoas vão querer derrubá-la. E aí eles olharam e vasculharam a vida de Daniel, e aqueles homens que eram colegas de profissão de Daniel falaram assim: nós nunca vamos derrubar esse homem, porque nós não encontramos nada na vida dele. Mas há uma coisa, vamos pegar agora na fé dele. E aí chegaram diante do rei e falaram: rei, olha, você é muito importante, tal coisa, durante 30 dias, todo mundo tem que pedir para o Senhor, né? Loucura isso, né? Eu tenho uma mulher, 2 filhos, às vezes não consigo cumprir a vontade dos 3, o cara de uma nação inteira. Fazer o quê? Mas durante 30 dias tem que pedir para o Senhor. E o rei gostou, porque ele gostava dessas coisas, né? E vamos escrever isso. Escreveram e liberaram ali a ordem. E aí um dia chegaram para o rei, e Daniel continuou 3 vezes por dia, orando ao seu Deus, voltado para Jerusalém, pedindo somente ao Senhor. E eles denunciaram, falaram: ó, tem Daniel lá, Daniel está pedindo para o Deus dele, está pedindo para o Senhor. E o rei gostava muito de Daniel e tentou de alguma forma proteger Daniel. E eles falaram: olha, o senhor está transgredindo a lei dos medos e dos persas, olha aí o que está acontecendo, o senhor tem que executar a lei. E o rei, debaixo dessa pressão, falou: tá bom, então joga Daniel na cova dos leões. Todo mundo conhece a história. E aí, com muito coração, muito consternado, eles lançam Daniel na cova dos leões. Estava cheio de leão com fome. Aí o leão olha para ele olha para o leão fica quietinho. Será que Deus fez com os leões lá? Mas eu fico imaginando os leões com fome, olhando para Daniel, com carne fresca, né? Mas não fizeram nada durante a noite toda. No outro dia pela manhã, levanta o rei, não conseguiu dormir a noite, e vai lá até o lugar e fala: Daniel, quem sabe o teu Deus te salvou? Eu disse: não, eu estou aqui, rei, eu não cometi delito algum. Então tira Daniel de lá e joga quem acusou. Olha que antes de jogar, as pessoas já estavam sendo devoradas pelos leões. Querida, a fidelidade traz justiça de Deus. Amém? Não? A fidelidade nos protege. Não se corrompa em nome de Jesus. Nós temos visto, eu preguei aqui na primeira segunda-feira, não, na quarta-feira agora. Eu falei: não há ser humano que ganhou dinheiro desonesto que fica sem ter problema na vida. Não tem, irmãos. Lógico, vamos praticar a justiça, mas a justiça de Deus não vai falhar. Você pode ficar tranquilo.
Não há, diz a Bíblia, que o dinheiro mal ganha, que o dinheiro ganha com mentira. Da Bíblia, Provérbios fala isso. Isso vai servir de laço e de tormento para essa pessoa. Não vale a pena. Não funciona. E nós não podemos abrir a mão da nossa fidelidade a Deus. Fidelidade às pessoas que estão ao nosso lado. O nosso mundo está corroído de infidelidade, está corroído de pessoas que não sabem mais fazer distinção entre a mão direita e a esquerda, de tanto que estão atoladas no desvio e na corrupção. Mas o Senhor tem nos chamado, isso é um fruto do Espírito. Alguém pode ter essas expressões naturalmente falando, elas podem ser fiéis porque aprenderam a fidelidade, foram educadas a isso. As pessoas podem ser mansas, mas as pessoas não vão conseguir amar como o amor de Deus. Elas podem ter outra expressão de amor, mas não o amor de Deus, o ágape de Deus, que só o Espírito Santo pode nos dar. Essa fidelidade é uma fidelidade que faz parte de mim. Eu não preciso fazer força, está em mim. É quando eu erro contra Deus e aquilo fica latejando dentro de mim. Eu não estou produzindo isso, está errado. Meu Deus, me perdoe, eu acerto. É o caso lá do coletor de impostos, Zaqueu. Quando ele recebeu a palavra, isso acontece quando nós nos convertemos. Quando as pessoas se convertiam, falavam para Jesus: o que nós temos que fazer? Você que é soldado, contente-se com o soldo que você recebe. Não pegue propina de lado. Seja fiel nas acusações. Você que é coletor de impostos, cobre o real. Você que é marido, seja fiel. Você que é esposa, seja fiel. Fale a verdade, seja fiel. Jesus está falando com uma expressão do novo nascimento, uma expressão do Espírito, que naturalmente nós não nos conformamos mais com aquilo e não conseguimos viver mais debaixo de mentira, de engano ou de qualquer desvio. Vocês estão me entendendo? Amém? Não? Fidelidade produzida pelo Espírito Santo em nós. A outra expressão do fruto do Espírito é a mansidão. Se você der uma olhada aqui no Números capítulo 12, diz aqui, eu gosto muito desse versículo: era o varão porque ele já era um homem já de idade, ele era um senhor já de idade. Moisés muito manso, mais do que todos os homens. Irmãos, esse homem não aprendeu, ele não se tornou manso do dia para a noite. Esse homem, diz a Bíblia lá em Atos, depois você pode ler capítulo 7, diz que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Era um homem muito bem preparado, era um homem que tinha a palavra forte, que tinha a obra forte. E esse homem, daqui a pouco, aos 40 anos, ele percebe que o seu povo estava sendo judiado, massacrado pelos egípcios, escravizado. E ele vê um egípcio espancando um do seu povo, ele vai lá e mata o egípcio. O cara não era fraco não, irmãos. E ele esconde o corpo do egípcio na areia. Mas alguém viu, e alguém descobre o que ele fez. Então ele foge e vai lá para Midian, vai lá para Jetro, vai lá cuidar e casa com uma das filhas, a Zípora, né, filha de Jetro. E ele se casa com essa mulher e ele fica lá mais 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos servindo sogro. Deve ser uma maravilha, né? 40 anos servindo sogro. Que dureza, né? Não é fácil. Mas, e lá, irmãos, cuidando daquelas ovelhas, esse homem aprendeu a ser o quê? Manso. Ele foi sendo quebrado como arroz de terceiro, né? Só estava querendo. Querendo que falando. Não tinha mais Moisés. Olha, irmãos, presta atenção. Quando chega no final quando está com 80 anos, ele vê a sarça, todo mundo viu isso lá, no filme recentemente. Deus fala com ele, e quando Deus fala assim, vai lá e tira o povo do Egito, ele fala: quem eu? Eu sou pesado de palavras, de boca. Ué, mas não é um homem poderoso? Atos fala isso. Cadê o poderio das palavras de Moisés? Cadê as obras poderosas de Moisés? Ele fala: quem sou eu?
E ele começa a lutar com Deus, Deus fica meio nervoso com ele lá. Fala, vai rapaz, eu sou contigo, eu sou com a tua boca, eu sou com você. Porque durante esse tempo ele foi desmontado, irmãos. As estruturas humanas de Moisés foram desfeitas. E ele passou a ser um barro mole nas mãos de Deus. E nunca se viu tanto sinal, tantos milagres na vida de um homem como na vida de Moisés. Moisés viveu 40 anos, mais 40 no deserto, debaixo de milagres todos os dias. Era pão que caía do céu, era água que saía da rocha, era o mar que se abria, era codornizes que matou a fome de todo mundo, era tanta coisa desse homem, mas ele nunca deixou a sua fidelidade a Deus, nunca trocou o povo por Deus, nunca relativizou a vontade de Deus, nunca abriu concessões da vontade de Deus, e foi um homem que se curvava diante de Deus. Porque mansidão fala de um homem que se dobra diante do Senhor, não diante das pessoas, mas diante do Senhor. Amém? O manso não é o banana, né? O sujeito que não tem iniciativa. Não é, as pessoas falam assim, nossa, como aquela pessoa é mansa. A pessoa é mansa nada, é folgada. Não é manso não, aquilo ali é folgado. Tem que trabalhar, rapaz, vai levantar, vai acordar cedo, moço, né? Aí o pessoal fala que eu sou meio mineiro, né? Porque fala meio minerado, né? E acha que isso é mansidão. Mansidão não, eu ser uma pessoa de iniciativa, de força, de vibração. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que não vai ser pela força nem pela violência que eu vou vencer. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os mansos, 5:5. Porque o quê? Diga-se comigo, a terra é dos mansos. Não é dos guerreiros, irmãos. A terra não pertence aos violentos. As nações estão equivocadas. A nação mais poderosa da terra não é aquela que tem bomba atômica, não é aquela que tem o maior exército, as armas melhores e mais aperfeiçoadas. Não é. A terra é daqueles que são mansos. Jesus venceu todas as coisas e nunca levantou uma espada. A espada de Jesus sempre foi a palavra. E a espada sempre foi em direção a Satanás e não às pessoas. Pedro tenta usar a espada, e Jesus fala, não use a espada, naturalmente falando. Deu um golpe lá no rapaz, arrancou a orelha de Jesus ainda, foi preso por um cara que ele curou aí. Você curaria o sujeito que está te prendendo? Eu falava que morra de bicheira no ouvido. Mas Jesus é um outro espírito, irmãos. É um outro espírito. Ele foi como ovelha muda diante dos seus executores. Ele se deixou ser levado à cruz. Ele se deixou ser crucificado. Ele disse para Herodes, você pensa que eu não posso mandar uma miríade de anjos aqui não para me defender? Eu posso fazer isso, tenho autoridade para isso. Aliás, essa terra é minha, tudo aqui é meu. Mas eu não vou fazer para se cumprir a vontade do Pai, porque não é assim. O meu poder é o poder do amor. Não existe, irmãos, outra fórmula mais forte nesse mundo que o amor. Por isso que ele fala assim, no Sermão do Monte, se alguém te ferir uma face, dá outra face. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai duas. Se alguém exigir a capa, dá a túnica. Não resistais ao perverso, deixa que Deus cuide do perverso. A ira do homem não produz justiça de Deus. Amém, não? O fato de você desejar o mal a alguém, esse mal não vai cair sobre a pessoa, mas esse mal vai voltar sobre você que liberou o mal e desejou o mal a ela. Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E Deus não age assim. Deus diz assim, ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te perseguem. Irmãos, é outra história, é outra pegada, que nem diz os jovens. É outra pegada. Foge do entendimento do mundo. Porque o mundo diz que eu sou forte, eu sou bombado, eu sei jiu-jitsu, eu sei faixa preta.
lá, e eu sou forte, eu posso. Não tem isso não. Não tem força maior do que o amor. Amém? Não? É por isso que eu não vou na academia. Não, estou brincando. Eu e Paulinho só vivo no amor, né? Não, mas tem que ir na academia, tem que cuidar do corpo. Vocês estão entendendo, amém, irmãos? Essas coisas não vão funcionar. Esse mundo não é dos mais fortes, porque os mais fortes desse mundo são os mansos. É o contrário do que se prega, do que se fala. Não é quem tem mais dinheiro, a nação cujo dinheiro é mais forte, não. A terra é dos mansos. Amém? Não. Quem prevalece aqui são os mansos. Eu não estou falando novamente daquelas pessoas encostadas, daquela pessoa molenga. Eu não estou falando desses, não. Isso é ruim. Eu estou falando daqueles que são vibrantes e tem que, como Moisés, se controlar e se tornam mansos. Amém? Não? Quem aqui já teve vontade de torcer o pescoço de alguém? 2 vezes. E passar na máquina de carne. Mas você ora e você abençoa. E a pessoa chega para você e você ainda cumprimenta e abraça. Não, que hipocrisia. Porque você está vencendo as estruturas espirituais malignas que fazem com que nós ajamos e lutemos contra a pessoa errada. Diga para o teu irmão assim: a minha luta não é contra você, meu irmão. Fala para ele. O teu irmão não é teu inimigo, o teu cônjuge não é teu inimigo, o pastor não é teu inimigo. Eu não vou lá falar para o pastor porque ele fala uns negócios que eu não gosto. Ele vai falar o que está na palavra, porque ele te ama. Amém? E nós vamos falar o que está na Bíblia. E você às vezes não vai gostar, mas é amor. E haja assim, e se dobre diante da palavra que você vai ver. Tiago capítulo 1 diz assim a palavra de Deus, lá no finalzinho da sua Bíblia, Tiago 1,19. Esse versículo é um desafio, pelo menos para mim, porque ele exige mansidão. 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Está falando para irmãos, para crente. Todo homem, toda mulher, pois seja pronto para quê, gente? Para ouvir, tardio para, e tardio para, porque a ira do homem, no versículo 20, a ira do homem não produz o que? A justiça de Deus. Eu tenho que estar pronto, não é para falar, não é para rebater, não é para me defender. Eu tenho que estar pronto para ouvir. Eu tenho que ser tardio para falar. Ouve primeiro, ouça primeiro. E às vezes não fala nada. Amém? Não? A Bíblia fala assim: não resistais ao perverso. Tem hora, irmãos, que falar é a pior coisa do mundo. Tentar justificar uma coisa não vale a pena. Então seja tardio para falar e bem tardio para irar. As pessoas vão falar: você tem sangue de barata. Não, eu tenho mansidão dentro de mim, porque minha vontade era outra. Amém? Não? Você vai suportar melhor as adversidades. Você vai esperar você acalmar para depois tratar de uma situação. Amém? Não? Quem aqui é bravo, nervoso? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Levanta alto, levanta baixinho. Isso, que nem eu aqui, né? Tem vezes que eu chego aqui, irmão, com a cara amarrada. Os pastores olham para mim e cada um vai passar. Assim, todo mundo some do negócio. Vaza. Porque o homem hoje não está bom o negócio aqui. Mas é ruim, é horrível, irmãos. Eu falo: meu Deus, não tem que ser assim. Tem que mudar. E eu chego aqui com os trem na cabeça e meio contrariado com outras. Não sei se é igual a mim. E isso, no meu temperamento, me gera nervosismo. E as pessoas não têm nada a ver com isso. Então, Senhor, me dá mansidão. Espírito Santo, que isso seja natural em mim, ser manso. O dia que Moisés destemperou, o que eu disse? Tem um fato na Bíblia. Esse homem, ele age no impulso, perde o momento da mansidão e faz algo que Deus não queria que ele fizesse.
Por causa dessa ação, ele deixou de entrar na terra prometida. Pastor, mas é muito pouco. Não, a quem muito é dado, muito vai ser exigido. Esse homem tinha um relacionamento face a face. Ele conversava com Deus como alguém conversa com um amigo. Era diferente de Arão e Miriam. Por isso que Deus tratou tão duramente a Miriam. A Miriam, depois que se levantou contra Moisés, ficou leprosa. Eu não sei por que Arão não ficou também. Porque os dois se levantaram. Né, irmãs? Por que será? Então vocês vão perguntar para Jesus lá em cima. Chegando lá, a pessoa tem uma pergunta aqui, Jesus. Por que só Miriam ficou leprosa naquele dia e Arão não? Eu quero entender. Você pode perguntar para ele, não achar ruim não. Pode perguntar até agora. Eu tenho. Pergunta para o pastor Marco, ele tem a resposta. Eu não tenho. E essa questão de falta de mansidão nos leva a atitudes precipitadas. E muitas vezes nós agimos precipitadamente e nós colhemos um fruto muito amargo da nossa precipitação. Porque o que é uma atitude precipitada? É uma atitude feita fora de hora, da forma errada. Precipitei, eu falei o que não devia, eu assumi compromissos que eu não devia, eu disse sim para uma coisa que eu tinha que pensar melhor. Amém? Não? O rapaz chega para você e fala: quer casar comigo? Espera uns 3 dias, depois você dá a resposta. Amém? Não? As moças aí, as irmãs, se a moça te pedir em casamento, jovem, porque tem mulher que pede em casamento, né? Então aí você pensa 3 dias. Amém? Vai orar, vai falar: Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? É isso mesmo? Não? A falta de mansidão leva à impaciência, à destruição de Sansão. Uma passagem que Sansão agora aí na televisão lá, foi por causa da impaciência. A mulher atazanou tanta cabeça de Sansão, e ele foi movido com uma impaciência tal que ele conta algo que não deveria contar, um segredo. Ele perdeu todas as forças. Cuidado, irmãos. Olha aqui para mim, igreja. Tem coisas que Deus falou para você, fique entre você e Deus. Vocês estão ouvindo? Amém? Alô? Amém. É entre você e Deus. Tem coisas que são particulares entre eu e o meu Deus. Então, se você abre isso, você está abrindo e perdendo as suas forças muitas vezes. Deus às vezes revela segredos conosco. Paulo fala: eu tive uma experiência, mas o Senhor disse para não contar. E nós nunca ficamos sabendo. Então a segunda coisa, quando você chegar no céu, chama Paulo e fala assim: Paulo, o que é aquele negócio? Eu estou morrendo de curiosidade. Ele vai te falar, porque lá ele pode falar no céu. Amém? Não? Quem tem mais perguntas para fazer para Deus quando chegar lá? Tem, né? Qual a pergunta que você tem, Paulinho, para Deus? Umas 10 perguntas. Cada uma pergunta. É muita pergunta. E com quem Caim casou, Jesus? Essa é uma boa pergunta. Com quem Caim? Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim: pastor, se alguém não me disser com quem Caim casou, eu não posso crer na Bíblia. Eu falei: cara, não, lamento. Você vai ficar para fora, porque isso não é tão relevante assim para a sua fé, né? Você não vai ser salvo porque você sabe com quem Caim casou. Você vai ser salvo porque Jesus entrou na sua vida e mudou a tua história. Amém? A gente fica coando mosquito e engolindo camelo. Tem coisa mais importante do que isso. Amém? A Bíblia fala que as coisas escondidas pertencem a Deus, as reveladas aos homens e aos filhos dos homens. Então vão ficar as reveladas. Deixa as escondidas com Deus. Tem gente que fica escafunchando escondido. Como que é o inferno? Eu não quero lá saber como que é o inferno. Você quer saber como que é o inferno? Eu não quero saber, né? Mas tem outros que querem saber como é o céu. Tá bom, é um direito seu, mas eu quero saber de surpresa, né? Meu Deus. E às vezes a pessoa falou tanto do céu e não vai ser muito aquilo que falou. Aí você vai falar: meu Deus, é muito mais do que falaram para mim, porque não dá para descrever. Amém? Quantos querem ser surpreendidos no céu em nome de Jesus? Que coisa boa, né? A falta de mansidão é um produto do orgulho, porque às vezes nós somos mansos porque o nosso orgulho nos trai. E o Senhor quer nos tornar humildes. Amém? Por isso que ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos o quê? Aliviarei. Porque eu sou o quê? Manso
e humilde de coração, e achareis descanso nas vossas almas. O Senhor te elegeu nessa noite para ser um descanso na vida das pessoas. Você e eu, presta atenção aqui, Carlinhos, você e eu, nós como igreja, não fomos chamados para acusar as pessoas, nós somos chamados para salvar as pessoas. Não é concordar com o pecado, mas é amar o pecado. Amém? Não é pecar junto, mas é tirar a pessoa do pecado e trazer para o reino do Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para mudar a história de vidas, porque Ele mudou a sua história. E aí, irmãos, quando vem as adversidades, o fruto do Espírito vem como a decorrência da ação dele. Então, deixe o Espírito Santo cooperar com você na sua vida, e seja um vencedor fiel e manso. E a terra é tua. Primeiro, a terra do seu coração, você tem que ganhar aqui dentro. A guerra primeiro é aqui dentro, depois na sua família. E as pessoas têm que ver, esse homem, essa mulher é mansa. Amém? Depois dos seus familiares, na igreja, no seu trabalho. Porque como é bom você conversar com uma pessoa mansa, que sabe que vai te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: paciência mais gentileza é igual a mansidão. Amém? Paciência mais gentileza é mansidão. Mansidão fala de modéstia, de ser gentil, de ser cortês. Não é moleza, não é passividade, mas é uma atitude de quebrantamento, de submissão a Deus, onde eu entendo que eu fui chamado para abençoar as pessoas e para ser alguém que vai dar descanso às pessoas, oferecer descanso do Senhor a elas. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos colocar a nossa vida aos pés do Senhor agora, no nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria fazer um desafio a você. Presta atenção no que eu vou falar. Quando nós convidamos alguém para vir aqui à frente, nós estamos convidando a pessoa para dar um passo de romper determinados limites que nos são impostos. O fato de você sair, você pode vir aqui naturalmente, não é esse o caso. Mas o fato de você sair profeticamente do seu lugar, você vai estar dizendo: eu estou deixando o meu lugar. A falta de mansidão, a infidelidade, estou indo aqui à frente. Eu quero sair daqui uma pessoa fiel e mansa, produzido pelo Espírito Santo. Porque eu estou querendo andar no Espírito, viver no Espírito e fazer a vontade dele. Então, enquanto nós cantamos, se você sentir-se impelido pelo Espírito Santo de vir aqui à frente e dar esse passo profético, de tomar posse dessas duas expressões do fruto do Espírito, você pode fazer isso. Tenha liberdade, em nome de Jesus. Oh
começo é se arrependendo diante de Deus, pedindo perdão, confessando. Quem sabe você não tem sido fiel na sua vida financeira, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Quem sabe você não tem sido fiel na sua mente. Pastor, eu não traio a minha esposa, meu esposo, mas a sua mente. E a Bíblia diz que Deus conhece o seu pensamento. Pessoa, aquele às vezes que vai todo mundo dormir, eu vejo algumas coisas na televisão que eu não deveria ver, infidelidade, no computador, na internet. Quem sabe você não tem sido tão fiel assim com seus olhos, com as suas motivações, com seus sentimentos. E o Senhor quer acertar isso nessa noite. Na verdade, você não é o que parece. E um dia, irmãos, eu notei que eu parecia uma coisa, mas era outra. E eu tive que ser muito verdadeiro comigo mesmo. E eu falei: Deus, eu não sou fiel ao Senhor. E o Senhor começou a mudar a minha vida, porque eu me coloquei diante de Deus como uma pessoa que precisava ser fiel a Ele. Não esconder nada do Senhor, não esconder nada da minha esposa. Ser um homem íntegro, inteiro, que não há divisão. E para isso, às vezes, nós temos que ser envergonhados, abrir o nosso coração, confessar, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor em primeiro lugar, às pessoas, e mostrar aquilo que nós realmente somos. Quem sabe você tem tentado mudar as coisas na força do seu braço, mas o Senhor diz: olha, a terra é dos mansos. Quem sabe você foi precipitado por falta de mansidão. Quem sabe você foi impaciente, a impaciência te levou à precipitação. Quem sabe um problema de orgulho, falta de humildade. Quem sabe você não é pronto para ouvir, não é tardio para falar, nem tardio para se irar. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite, Espírito Santo. Ajuda-nos como filhos do Senhor. Os mansos herdarão a terra, diz a palavra. Presta atenção nisso. Quero que você saia daqui entendendo essas verdades. Quando você é fiel, Deus te defende, Deus toma a dianteira. Quando você é manso, Deus toma a dianteira. Quem defendeu Moisés não foi Moisés. Moisés não falou nada, queridos, para se defender da mulher que ele tomou. Mesmo que não fosse um plano de Deus para Moisés, Deus iria tratar com o próprio Moisés. Mas o Senhor tomou a defesa de Moisés. Se você quer ser defendido pelo Senhor, preste atenção nisso, que é o nosso melhor e maior advogado. É hora de você agir com mansidão. Você pode constituir um bom advogado, mas ele é limitado. Mas nós temos um advogado que é ilimitado, é o Senhor Jesus. E Ele está aqui para te defender. Quando você se defende, então Ele deixa por tua conta. Mas quando você entrega, quando você se humilha, Ele defende você. Então deixe o Senhor te defender. A terra é dos nossos. A defesa é para os fiéis. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre o teu povo que está aqui à frente, esse coração manso, esse coração fiel, e o teu Espírito produzindo isso. Você que está aqui à frente, diga assim: Espírito Santo, eu recebo do Senhor nessa noite fidelidade e a mansidão. Naturalmente, isso será expresso pela minha vida. Eu vou expressar
expressar isso naturalmente em todos os lugares, e muitas pessoas virão para te buscar através da minha vida. Pai, eu declaro os teus filhos guardados, protegidos, saindo daqui em paz. Ó Deus, as pessoas vão olhar para você, que antigamente você agia de forma tão abrupta, tão impensada. Nossa, o que aconteceu? Você se tornou uma pessoa tão ponderada. É a mansidão. Quem sabe você é uma pessoa que as pessoas não confiavam, mas você agora inspira confiança, e as pessoas colocam nas suas mãos recursos e valores. O Senhor é o Deus contigo. O Senhor é o Deus que te abençoa nessa noite.